Aqui está falando com vocês Dom Antônio Wagner da Silva, bispo emérito de Guarapuava. Estou aqui na região desde a minha ordenação episcopal no ano 2000, junho do ano 2000. Aí estou falando dos finalmente. Sou um mineiro, nasci numa cidade chamada Luz, Minas Gerais, sede da diocese. Cidade pequena, bem interior de Minas, uma família grande. Papai, mamãe, 8 irmãos, sou o 7º destes 8, e a nossa situação, vocês imaginem, numa cidade pequena como Luz, era assim um tanto quanto difícil. Era uma situação, vamos dizer, do ponto de vista social, muito tranquila, muito interior. Do ponto de vista de educação, oferecia muito pouco, realmente. E do ponto de vista, vamos dizer assim, humano, a gente era de uma convivência muito grande. Aquilo de sentar na porta da casa, ver a noite chegar, conversando, trocando a fala com os vizinhos e sentindo essa proximidade de um lugar onde a população era pequena, e entre esses poucos nós tínhamos grande parte dos parentes ali, morando ali. O que marcava para nós, como família, meu pai José Cecílio, minha mãe Ana Guilhermina, é que o papai viajava muito. Ele foi de tudo um pouco. Foi sapateiro, foi técnico de futebol. Ele também era músico, grande músico. Ele, muito jeitoso, conseguiu também o espaço para trabalhar com o Estado. Lá nós chamávamos de fiscal de rendas, trabalhando nesse campo. Viajava muito, passava semanas, às vezes meses fora de casa. A mamãe, dona de casa, cuidando de 8 filhos, era realmente muito assim firme conosco. E tudo aquilo que ela aprendeu na vida, ela passava para nós. Marcante era a piedade, a participação na vida da igreja. Ali, cidade pequena, tinha 2 igrejas, nós morávamos entre essas 2. A principal, que era a catedral, ao lado tinha a casa que naquele tempo se chamava solenemente o Palácio do Bispo, e ela tinha uma presença muito grande junto à igreja, sobretudo a catedral, e junto ao bispo, de formas que nós tínhamos desde criança uma certa proximidade com
as coisas da igreja, com as festas, com as celebrações, embora, como contava mais tarde a minha mãe, ela ia para a igreja, aquela ninhada ao redor dela, ela nem tinha jeito para fazer, mas o padre João da Mata Rodarte, que batizou nós todos, ele dizia: quando eu vejo você na igreja com essa criançada, eu fico feliz. E com isso, ele mantinha uma amizade, uma proximidade, de formas que quando mais tarde eu era pequeno, mudamos desta cidade para uma outra chamada Formiga, em Minas também, nós sempre tivemos a visita e a proximidade dos padres e também do bispo, que uma vez por ano, seguramente, ele vinha na minha casa, almoçava lá e tinha assim essa proximidade bastante grande. Falo isso para dizer que o interesse pelas coisas da igreja, para mim e para nossa família, começou dessa proximidade com pessoas, com autoridades, vamos dizer assim, da nossa Igreja Católica. Na minha vida, admirava as coisas, aquilo que era a nossa Igreja Católica. Chamava a atenção as procissões, as celebrações, e aquilo na minha terra era tudo muito festivo. As procissões envolviam a cidade inteira, o interior, Semana Santa, padroeiro e outros santos. Aquilo era um movimento e a gente se deliciava com isso. Os cantos, o sino que tocava muito, a presença dos coroinhas, a presença do apostolado da oração, a presença dos chamados irmãos do Santíssimo, era tudo colorido, era tudo que enchia os olhos e atraía. Acho que isso e a presença da minha mãe, que possível fora, ela ia todo santo dia à missa às 6 da manhã. Era a hora da primeira missa na cidade e ela marcava ponto em cada dia. Chovia, fazia frio, calor, e isto marcou para nós. Com esse, vamos dizer, envolvimento, ela também nos trouxe uma vontade de rezar. Aquela oraçãozinha que a gente fazia como criança, me lembra uma oração que a minha irmã até hoje me corrige. Diz assim: não aprendeu direito a oração depois da refeição. A gente dizia assim a oração: graças a Deus minha barriga está cheia. Meu Pai do céu, o sustento que me deu hoje, que me dê para todo dia. Mas eu falava isso pelas metades e até hoje ela sempre me corrige. E a oração, a prece, à tardinha, rezávamos o terço. E a gente tinha o gosto, quando a mamãe marcava: você vai rezar
nesse mistério as Ave-Marias, vai puxar. Aquilo para nós era uma coisa bonita. Tinha, no meio de tudo isso, duas preces que marcavam. Uma delas, a gente rezava uma Ave-Maria pela conversão dos pecadores. Mamãe sempre puxava. A outra, ela sempre puxava uma Ave-Maria pedindo que, se fosse vontade de Deus, que ela tivesse um filho padre. Ela gostaria muito de ter na família um filho padre. A gente rezava. Isto ficava na cabeça, mas, na verdade, a gente pensava que, quem sabe, um dos mais velhos fosse o padre da família. Na medida que nós fomos crescendo, aconteceu que um dia, essa coisa que na escola, para nós, pelo menos naquele tempo, era muito comum, um belo dia a professora mandava a gente escrever: o que você quer ser na vida? Me lembra, estava no 3º ano do básico, do fundamental. Aí eu e mais 3 colegas escrevemos que queríamos ser padre. Aquilo foi um escândalo. Imagine, nós éramos sem dúvidas os mais santos da casa e da turma. Quando a professora falou que nós tínhamos escrito que queríamos ser padres, tem 4 aqui que querem ser padre, e leu os nomes, a turma caiu na risada, disse: daí não sai padre, né? Mas chegou o final naquele tempo se chamava do primário, 4º ano primário. Chegou ali e tinha que fazer alguma coisa. Estudos no interior era difícil, porém a família sempre falava: ou vai estudar ou vai trabalhar. Aí, quando me apertaram um pouco, eu disse: eu quero ir ser padre. Tinha 9 anos, quase, já 10, quase. Falei que queria ser padre. Isso provocou uma revolução na minha casa. O mais novo, falar que queria ser padre, era ao mesmo tempo algo que a minha mãe queria e sempre rezou. Era, por outro lado, o impossível. Esse não vai ficar padre. Primeiro, porque eu e minha irmãzinha éramos muito apegados, e também era ali dentro da família a rapa do tacho. Era isso. E ninguém achava que, até ali ninguém de nós tinha saído de casa, ninguém de nós seríamos assim capazes de ir para um outro lugar para estudar para padre. Mas a graça de Deus foi o que me envolveu. Quem procurou, minha irmã mais velha, que era viajada para todo lado, meus irmãos mais velhos, eles procuraram lugar, não achavam. Nenhum lugar servia, nenhum seminário servia. O próprio bispo, quando a mamãe procurou, ele disse: olha, aqui não dá no momento, o seminário não está bom, mas eu vou ajudar para ele ir para o seminário.
E, na falta de um lugar, aparece um jovem que era seminarista da congregação dos padres do Sagrado Coração. Eram os padres da paróquia que nós frequentávamos. Aliás, eram os únicos padres dessa cidade. E aí fui procurado por ele. E ele disse: eu soube que tem um menino aqui que quer ir para o seminário, que quer ser padre. Isso era um domingo. Terceira semana de janeiro, me lembra bem. Aí minha irmã mais velha, naquele dia dona de casa, a mamãe estava fazendo a romaria para Aparecida, e a romaria naquele tempo era só trem e demorava. Ela disse: a mãe dele chega hoje, de madrugada. O senhor volta aqui amanhã e fala com ela. No outro dia de manhã, o seminarista chamado Dorival veio lá e desencadeou o trabalho de entrar para o seminário. Foi de manhã, de tarde fomos procurar o padre. O padre disse: olha, daqui uma semana tem 4 meninos indo para o seminário. Seminário em Lavras. Se a senhora deixar, olharam assim, é muito pequeno. Tinha 10 anos, muito pequeno, mas se a senhora deixar. Ela falou: não, ele vai, vamos dar um jeito. Uma semana arrumou. Daí, na próxima segunda-feira, peguei o trem, feliz da vida, e fomos para o seminário. 54 meninos. Dos 54, 50 eram novatos, vindo de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, todo lado. 2 padres, um irmão que cuidava de nós. As aulas eram no seminário. E aí, então, comecei o caminho de buscar esse sonho meu, da minha mãe, da família, o sonho de muitas pessoas próximas, e mesmo também o desafio. Muita gente dizia: não vai ficar padre. Esse aí é coisa de uma semana, vai estar chorando e vai voltar. Até tem um lance que foi muito interessante, que eu só fiquei sabendo desse lance depois que eu fui ordenado. Um cidadão disse: se esse guri fica padre, eu me confesso com ele, eu vou me confessar. Anos depois fiquei padre. No dia seguinte, ele veio, me procurou e disse: você atende confissão, menino? Eu falei: atendo, sou padre agora. Ele disse, aí ele me contou: quando você entrou, eu disse que se você ficasse padre, eu ia voltar a me confessar. Falo para você, 40 anos que eu não me confesso. Aquilo foi para mim uma surpresa. Quando ele parou de confessar, eu nasci 13 anos depois. Imagine, então,
aquele menino tinha, por um lado, a credibilidade, por um outro, a dúvida. A dúvida que foi crescendo ao longo dos tempos, na medida que a gente foi se envolvendo, a pergunta era clara: será? Será a vontade de Deus? Outros perguntavam: será que ele vai continuar? Está dando conta, o guri? A dúvida, até dos padres, que eram nossos professores, por uma razão muito simples. Eles diziam e sabiam que nem todos aqueles que entram no seminário ficam padres. Então, tinha que fazer uma preparação de formas que, se fosse vontade de Deus, que a gente descobrisse essa vontade de Deus e pudesse também colaborar com ela. O que não é fácil, porque ao longo desse tempo, a dificuldade dos estudos, que eram bastante puxados, sobretudo naquele tempo, a gente estudava mais latim do que português, porque tudo na igreja era em latim. A dificuldade que era a gente participar de uma escola que era muito exigente, mais exigente do que outras escolas fora. Então, essa dúvida, ela persistia também nas mudanças que a gente fez. O primeiro seminário lá em Minas, em Lavras. Depois, vim continuar em Santa Catarina, em Corupá. Uma semana de trem. A gente saía na segunda, viajava a semana toda para chegar sábado à noite naquele outro seminário. Seminário ficava o ano inteiro. Só no finalzinho do ano a gente ia ter um mês e pouco de férias. Tudo isso fazia pressão para a gente perguntar: será que eu continuo? Será que eu vou ser padre? Algumas outras realidades você via, por exemplo, no seminário, toda essa realidade de igreja. Será que eu vou dar conta disso? É a procura das pessoas, o estudo que se aprofundava, as exigências que eram feitas e também os apelos do mundo. Tudo isso pressionava a cabeça da criança, do adolescente, do jovem, até que um dia recebemos a batina, feito o ensino médio, e daí começamos a olhar a coisa mais, vamos dizer, mais profundamente. Era ali que começava o compromisso com uma congregação. Na verdade, nessa oportunidade é que a gente começou a olhar com seriedade, com bastante certeza: eu quero ser padre, pertencendo a uma congregação religiosa. Eu quero ser padre, vou trabalhar exclusivamente para a igreja. E aí então começaram os estudos mais aprofundados. Primeiro, a espiritualidade. A gente fazia o noviciado. Um ano
fechado num seminário onde só se via aquilo que era a parte espiritual. Era a missa, adoração, era a leitura espiritual, aprofundamento bíblico e uma série de outras práticas, todas dentro desse campo espiritual, que era, vamos dizer assim, o questionamento mais profundo. Por exemplo, a certa altura fazíamos um retiro chamado o Retiro de Santo Inácio, 40 dias. Era a primeira experiência mais profunda, não tinha nada a não ser quarto, igreja, refeitório para comer alguma coisa, voltava para o quarto, 12 dias num ritmo desse. E ali, depois disso, assinávamos o compromisso com a congregação, estudávamos a filosofia, 2 anos, 4 anos de teologia, e daqueles 50, eu era o único que estava chegando. Daqueles 50 que começaram. Mas estava comigo lá na cidade um outro que entrou mais tarde e fomos ordenados em 1971, final de 1971, fomos ordenados os 2 juntos. A experiência, vamos dizer assim, de entrega, aí tudo pronto, vai para onde a igreja te mandar. Essa ordenação, ela foi marcada por algo especial, porque aquela minha irmãzinha, que nós não nos desgrudávamos, eu fui ordenado no sábado. Na minha primeira missa, aquilo naquele tempo já era novidade, eu assisti o casamento dela, né? De formas que começamos juntos a caminhada, eu na igreja e ela no casamento. E sempre fomos juntos, 25 anos de casado, 25 anos de padre, 50 anos de casado, 50 anos de padre, sempre uma festa. No meio de tudo isto, vem a definição. O que você vai ser? Onde você vai trabalhar? A resposta que a gente tinha era aquilo: seja o que Deus quiser. Na verdade, havia preferências. Porém, disse, eu fiquei padre não para mim, não para me satisfazer, mas para a igreja, para ser aquilo que Deus quisesse. Se falava muito, eram paróquias, eram missões. Nós tínhamos também a questão, vamos dizer assim, de estudar fora, preparar para se formar, para formar outros, e seja o que Deus quiser. Na verdade, o meu superior, padre Mauro, chamou e disse: vou precisar de você num seminário que está começando. E ali, saí do seminário, depois de tantos anos de formação, saí do seminário e fui trabalhar na formação, isto é, no colégio,
de segundo grau de ensino médio, só seminaristas, lecionando as matérias que me cabia, era latim, educação física, música, história e mais uma série de coisas. E nesse campo a gente se aperfeiçoou, nesse campo trabalhei 23 anos direto, sempre trabalhando com os seminaristas em formação. A gente, nessa experiência, conheceu muitos lugares, muitos outros padres, seja na congregação, seja no estado de Santa Catarina, onde eu estava mais, e aqui no Paraná, seja no Brasil. Nesse tempo, a disponibilidade faz com que você se prepare cada vez mais, seja para aquilo que você está fazendo, seja para aquilo que a igreja precisa. A pergunta sempre era: o que você vai fazer? O tempo vai passando, o que você vai fazer? A resposta era a mesma: servir o povo de Deus, servir a igreja, onde for a vontade. Me arrependi, porque depois de 23 anos trabalhando nos diversos seminários, na formação de outros padres, um dia meu chefe chega e pergunta, falou: eu preciso de você numa paróquia tal, São Paulo. Ai, meu Deus do céu. Eu falei: será o possível? Mas ele mudou de ideia. Disse: olha, eu tenho outro trabalho. Vamos pensar numa outra paróquia em Joinville, em Santa Catarina. Sim. Vou fazer o quê? Vamos para lá. Foi a minha primeira experiência, depois de 23 anos de padre, primeira experiência direta no trabalho paroquial, no envolvimento direto, dia e noite, com a realidade pastoral. Esta experiência me colocou em contato, seja com, vamos dizer assim, o clero mais amplo, diocesano, seja vamos dizer assim, a atividade que a gente nunca queria, nunca falava nisso, de se envolver com, vamos dizer assim, algo mais dentro da igreja. A hierarquia. A ideia: eu vou ser padre, trabalho numa paróquia um tempo, depois vou ser transferido para outra, vou ser transferido para outra. Normal, até o fim da vida. Até que, nesse envolvimento,
Um belo dia eu recebi uma carta do Murilo, colega de congregação, mas já tinha sido nomeado bispo, trabalhava em Maringá, aqui no Paraná, e ele me leva uma carta, me entrega essa carta no aeroporto de Curitiba. Eles não tenho mais tempo, eu só li. Daqui eu vou pegar outro avião para voltar para Maringá para compromisso. Abri a carta, uma nomeação, uma carta dizia: você foi escolhido para ser bispo. Aquilo foi o fim da picada. Não era sonho, a experiência estava indo noutra direção e tinha que dar uma resposta em 3 vias. Uma resposta para o Papa, uma resposta para o Núncio e uma resposta para o cardeal, naquela época, cardeal Ré, que era responsável pela nomeação dos bispos, a escolha dos bispos em Roma. Urgente, sim ou não, tinha que dar essa resposta. Ferveu minha cabeça. Em 3 dias, 4 dias, para ver, andei com essa resposta no bolso, porque eu estava de viagem, era o carnaval, Correio Brasil estava fechado, não funcionava, e eu com aquela carta, com vontade de desistir, mas, como me dizia um padre que foi meu professor, sem saber que eu estava com essa carta no bolso, ele olhou para mim e disse: um filho do padre Deon, que é o fundador da minha congregação, não pode dizer não à igreja. Aquilo foi uma bordoada do tamanho do mundo. Sem saber de nada, que eu estava com essas cartas no bolso e com vontade de não aceitar, ele me diz isso: um filho do padre Deon não pode dizer não à igreja. Foi daí que aceitei a nomeação como bispo coadjutor de Guarapuava, aqui da Diocese de Guarapuava. Foi aí que eu comecei a pensar para fora daquele esquema de congregação e olhar com, vamos dizer assim, um olhar mais profundo o aspecto da pastoral, a vida pastoral da igreja, as necessidades, olhar o envolvimento com a hierarquia, o que significava, por exemplo, o grupo dos bispos do Paraná, a CNBB e mesmo tudo aquilo que dizia respeito. A gente passa a olhar com um olhar de mais corresponsabilidade aquilo que diz respeito às necessidades desta igreja no Brasil todo. Aí foi que a gente começou a, vamos dizer, a ter uma caminhada diferente dentro da igreja. Para falar bem a verdade,
é o mesmo serviço a Deus, é o mesmo, a mesma disponibilidade, a mesma responsabilidade. Porém, é, sem dúvida nenhuma, um caminho que a gente não pede, não espera, abraça, porque é vontade de Deus e a gente entende isso. É um caminho de responsabilidade, é um caminho de alegria, é um caminho que a gente pensa para além do que eu, olhando a minha pessoa, para além daquilo que eu achava que eu era, que eu tinha, que eu podia oferecer, mas é o caminho que a gente vê o Espírito Santo que toma conta, que diz, que convoca e, como dizia um padre para mim, a força não será sua, a força será do próprio Deus que te chamou, que te formou e que te enviou. Então, abrace essa missão com essa disponibilidade, com essa compreensão. Foi assim que fui ordenado bispo coadjutor. Então, foi assim que me dispus a caminhar com a igreja, oferecendo estes anos de trabalho, que nesse ano completei então 25 anos de ordenação episcopal aqui no Paraná, no Diocese de Guarapuava, e na verdade pedi a Deus para continuar aqui. Sabe Deus até quando, né? É vontade dele. E diria uma coisa a mais: para servir o povo de Deus. Na verdade, pensando nessa caminhada, em tudo isso que dizia para vocês, lembro coisa que manifestou, que influenciou seguramente a minha trajetória, o meu trabalho, a minha caminhada. Eu lembraria a ação da mamãe e da família. Mamãe, com o seu jeito simples, mas sempre dizendo para nós que precisaria a igreja da nossa ajuda. E ela fazia essa ajuda sempre que possível. Apesar dos 8 filhos, ela tinha uma dedicação muito grande, sempre à igreja, e nos ensinou a amar essa igreja e dispor daquilo que nós temos para servir, para poder construir em algum lugar do mundo aquilo que é vontade de Deus. Então, lembro para vocês esta entrega de coração. Ainda hoje é tempo, a igreja precisa. Ainda hoje, talvez mais do que naquele tempo, a gente precisa dizer: disponha da sua vida, do seu tempo, para o que Deus quiser. E com essa disposição, Deus vai te chamar para servi-lo
em qualquer lugar, em qualquer espaço. Muito obrigado por poder estar com vocês nesse momento. Que Deus abençoe a vocês, as suas famílias, que Deus abençoe os seus trabalhos e que a igreja possa contar com a bênção da sua presença e da sua ação. Um abraço, Deus te abençoe e guarde.